Oi, pessoal, eu sou a Ingrid Frener, preceptora do programa de residência de medicina interna, e hoje a aula é sobre indicação e manejo de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Bom, eu tenho 3 objetivos com essa aula, né? O primeiro é que vocês saibam, né, os principais cenários de uso dessas medicações em conjunto, ou seja, antiagregantes com antiagregantes, e a gente vai chamar de dupla antiagregação plaquetária, ou DAPT do inglês, e antiagregante com anticoagulante. E aí eles podem estar ou em dupla ou em tripla terapia, DAT ou TAT. O segundo objetivo é que vocês realizem o manejo dessas medicações de forma individualizada, ou seja, o paciente que tem alto risco de sangramento ou um alto risco trombótico, eles precisam ter o tratamento individualizado para essas situações. E por último, que vocês conheçam as principais evidências e recomendação das diretrizes. Para ilustrar essas principais situações, eu trouxe casos clínicos, e eu gostaria que a gente discutisse esses casos, mas que vocês pausassem para tentar responder. Então vamos lá. Nosso primeiro caso, uma paciente de 71 anos, ela vem para uma consulta ambulatorial para manejo de comorbidades. Ela é hipertensa, diabética, dislipidêmica, tem uma doença arterial coronariana e uma osteoartrite. Ela fala que há 4 meses ela teve uma internação devido ao infarto com colocação de stent, uma angioplastia. E aí agora vem bem, sem sintomas anginosos. Ela usa a carvedilol, nalapril, atorvastatina, metformina, usa também aspirina em conjunto com o clopidogrel, ou seja, a DAPT que a gente comentou. E ela tem um score, um Precise DAPT de 20, que tudo bem, se vocês não souberem o que é, a gente vai comentar sobre isso. E ele relata que gostaria de suspender o clopidogrel, porque ele tem medo de sangramento, mas e aí que fica a dúvida? Por quanto tempo, após a colocação do stent, o clopidogrel precisa ficar junto com a AS, Então, por quanto tempo eu preciso usar essa DAPT? Como que eu respondo à dúvida desse paciente? E aí que a gente vai retomar um pouquinho, por que essas medicações estão em conjunto, Claro que existe todo o mecanismo fisiopatológico da formação da placa de aterosclerose, da ruptura, E aí eu tenho ativação plaquetária, e essas duas medicações, elas vão agir nesses mecanismos, Tanto na inibição do tromboxano com aspirina, quanto do ADP, do clopidogrel, por exemplo, ou os outros inibidores. E isso vai ajudar a reduzir esse evento, certo? Mas não é só por isso que a gente usa a dupla terapia antiagregante nesse contexto. Isso está também relacionado com o que a gente usa para tratar a placa, que no caso é o stent. Bom, inicialmente, como que eram feitos os tratamentos? Eram feitos com balonamento, E aí se tinha muito problema, múltiplas complicações desse procedimento. Em seguida veio a angioplastia, com o stent de metal, que ajudou nesse contexto de múltiplas complicações do procedimento mesmo, mas trouxe um aumento da trombose do stent, tá? Ali no período inicial da colocação, ou seja, nos primeiros 30 dias, e também trouxe um problema de reestenose do stent, Trouxe aqui a diferença da apresentação, porque isso é importante, já que vão haver outros tratamentos para cada uma dessas situações. Então, na trombose, ela vai se apresentar como um quadro de infarto mesmo, ou até dependendo da gravidade, morte súbita, e a reestenose, ela vai se apresentar como uma recorrência da angina, Bom, então, para resolver essas duas complicações do stent de metal, a dupla antiagregação, a DAPT, ela vai nos ajudar nessa trombose do stent inicial, Ou seja, ela vai agir nesse mecanismo, da inibição plaquetária. Mas, para a reestenose, precisou ser desenvolvido um outro dispositivo, que era o stent farmacológico, ou seja, um stent com uma substância, com uma medicação antiproliferativa, para evitar que essa reestenose acontecesse, ou pelo menos retardar, no caso. E aí, com o stent farmacológico, de fato, e com o uso da DAPT, de fato, houve uma redução da trombose do stent inicial, e a reestenose, ela ficou muito mais tardia, se é que ela acontecia, Mas houve um aumento da trombose do stent entre 30 dias e 1 ano. Ou seja, o stent farmacológico, ele aumentou a incidência da trombose nesse período, que antes não acontecia com o stent de metal, E esse é um dos problemas, Esse é um dos motivos para se deixar a dupla terapia antiplaquetária, Claro que a trombose do stent, ela não é só por conta, do stent farmacológico. São múltiplos fatores, fatores até pessoais, individuais do paciente que vão contribuir com essa trombose do stent. Mas então, o que ficou qual que é a recomendação, Que
num contexto em que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda e coloca um stent, existe a indicação de eu manter 2 antiagregantes, né? OAS e um inibidor do P2Y12. E depois desse período, né, eu volto com a monoterapia do AS. Mas aí algumas perguntas. Qual inibidor, né? Qual inibidor seria melhor? E como que eu vou estratificar esse paciente? Seria de alto risco ou alto risco de sangramento, ou alto risco trombótico? E como que isso vai influenciar na escolha do meu tratamento? E quanto tempo eu vou usar dessa terapia combinada? E para responder, assim, qual inibidor, a gente vai voltar um pouquinho, né, em algumas diferenças mais farmacológicas entre eles, né? A principal delas é em relação ao metabolismo, né? O clopidogrel e o prasugrel, eles são prodrogas, né? Ou seja, eles têm a metabolização não vai ser tão direta, né, quanto o ticagrelor. Porém, o prasugrel, ele tem uma metabolização mais rápida, né? Então, o prasugrel e o ticagrelor, eles são similares em termos de potência, eles são de alta potência. E o clopidogrel, não. Um segundo aspecto é em relação ao custo, né? Claro que aqui os valores estão, né, com a literatura americana, porém, é importante diferenciar, né, que o clopidogrel, a disponibilidade dele no SUS, né, e os demais não, né, e também tem o custo em relação às outras medicações. E um terceiro ponto é em relação aos efeitos adversos, e aqui, claro, se a gente está falando de antiagregante, a gente está falando principalmente de sangramento, né. O clopidogrel, ele é associado ao menor risco de sangramento, né, isso também está relacionado à potência dele em relação aos demais. Porém, existe uma particularidade do clopidogrel que ele é metabolizado pelo CYP2C19, né? E isso, essa enzima, ela tem uma variabilidade entre os indivíduos, né? Tem indivíduos que são mais respondedores dessa enzima, ou seja, vão metabolizar mais rápido, e outros que não. Isso vai influenciar na potência do clopidogrel, na disponibilidade dele, né? E isso alguns estudos já trazem como um indicador para poder fazer a escolha, né? Fazer a medida, né, de quanto esse citocromo está, de fato, ativo, para poder escolher, mas como isso não é uma realidade tão grande no nosso contexto, fica mais com um conhecimento teórico para a gente, tá? Então, o clopidogrel está associado ao menor risco, tem essa questão dos metabolizadores do CYP219, mas os demais, eles estão associados a algumas contraindicações de sangramento, né? O prasugrel, ele tem uma contraindicação de um paciente que já teve um AVC, um AIT, e o ticagrelor associado aí uma contraindicação ao paciente que já teve uma hemorragia intracraniana. O ticagrelor, ele tem também um efeito colateral bastante particular, que é a dispneia por ticagrelor, tá? Ela não é incomum, né? Ela ocorre em 14%, né, dessa estimativa, mas ela é um sintoma que preocupa bastante, né? O paciente pode ser um dos fatores para descontinuar a medicação. No geral, costuma ser um sintoma que tende a ser transitório ao longo das semanas, mas ele pode se tornar cada vez mais grave e isso implicar na suspensão ou troca da medicação, né? Eu deixei aqui algumas características da dispneia associada ao ticagrelor, né? Principalmente que ocorre 2 horas depois da tomada da medicação, e tem algumas outras características que ajudam a gente a diferenciar se isso é um sintoma, por exemplo, anginoso, um equivalente anginoso no contexto desses pacientes. Então, esse é o cenário, né? Então, temos os 3 principais antiagregantes plaquetários dos inibidores do P2Y12, o clopidogrel menos associado ao sangramento, com uma potência um pouco menor, prasugrel e ticagrelor mais potentes, mas com algumas particularidades, tanto de sangramento quanto de custo. Então, as diretrizes trazem que o prasugrel e o ticagrelor são uma recomendação 1A e o clopidogrel 2A. E em relação ao risco de sangramento e risco trombótico, né? Como que a gente pode fazer essa classificação? E aqui eu tô falando principalmente de risco pós-internação, ou seja, a gente não vai estar falando dos scores, por exemplo, de Crusade ou Acuity, que são ali mais o procedimento, né? A gente vai estar falando como que o risco de sangramento vem do longo prazo desse paciente, né, no nosso segmento ambulatorial, até mesmo aí programando a internação deles, como que a gente vai fazer? E as diretrizes trazem 2 principais scores, o Precise DAPT, né, que eu deixei aqui o link para a calculadora, e algumas características, né, alguns fatores de risco do ARC-HBR, né, que é um consórcio, né, de estudos em relação a risco de sangramento, síndrome coronariana. Ele traz alguns fatores, alguns critérios maiores para avaliar sangramento e menores. No caso, para dizer que um paciente tem um risco aumentado de sangramento, precisa ter um maior
ou 2 menores. Então, né, claro que a gente vai usar também o nosso julgamento clínico, né? Mas esses 2 scores nos ajudam a tentar identificar os pacientes que têm mais risco de sangramento a longo prazo, tá? E algumas estratégias podem ser feitas, né? Se o paciente tem esse risco aumentado, eu posso trocar, né, o meu inibidor do P2Y12 para clopidogrel, já que ele é associado a menor risco de sangramento, ou encurtar o tempo de dupla, né, da dupla terapia, da DAPT, ou para 3 a 6 meses, ou para 1 mês, né? Em relação ao risco trombótico, como que a gente pode classificar esses pacientes, né? A ESC, ela também traz alguns fatores de risco para poder decidir isso, né? Para que você possa decidir quem é o paciente com alto risco trombótico. Isso tem características tanto do próprio paciente, né, de doenças, quanto do próprio stent, né, da revascularização. Então, algumas informações que a gente vai precisar buscar desse paciente para fazer essa escolha vão estar ali na descrição do procedimento, né? Então, o tamanho do stent, a colocação, quantos foram colocados. Então, tudo isso é importante para a gente tomar essa decisão se esse paciente tem um alto risco trombótico ou não. Diante disso, se o paciente tem um alto risco trombótico, eu tenho 3 estratégias principais, né? A primeira delas é, se ele tem esse alto risco, eu vou aumentar, então, o tempo, né, de dupla terapia antiagregante. E aí a gente está se baseando em alguns estudos, né? Tanto o Pegasus quanto o DAPT Trial testaram, né, esse aumento do tempo de DAPT nesses pacientes. E aí, quando a gente vai utilizar uma referência, né, uma conduta de algum estudo, a gente precisa realmente se espelhar nele. Então, por quanto tempo eu posso fazer esse aumento do tempo de DAPT? Justamente o tempo do estudo, né? O DAPT Trial durou 18 meses e o Pegasus 33 meses. Ou seja, pacientes que tiveram evento, já tinham utilizado 1 ano de DAPT, não tiveram nenhuma complicação, e aí eu posso estender por esse período, a depender do estudo que eu for me espelhar. Uma outra possibilidade é, depois dos 12 meses de DAPT, eu considerar uma monoterapia com clopidogrel, ao invés do AS, né? Isso é uma literatura que vem surgindo, né? Os estudos vêm se acumulando em relação a deixar a monoterapia com clopidogrel. E o Panther, que foi um estudo do ano passado, na verdade, ele juntou, né, ele é uma meta-análise que juntou alguns dados de outros estudos e que ele traz pra gente, né, que em relação ao risco de desfecho, né, de desfecho de cardiovascular, parece, né, que apesar de ser uma diferença relativamente pequena, né, parece que o clopidogrel, ele tem uma vantagem sobre a AS. E em relação ao sangramento, também, né. Então, vejam, a evidência está se acumulando nesse sentido, a gente ainda não tem estabelecido de que depois da DAPT é para usar clopidogrel, mas é uma coisa para a gente ficar de olho no futuro, né? Se isso talvez mude a nossa visão em relação à monoterapia nesses pacientes. E uma terceira estratégia é utilizar a rivaroxabana numa dose reduzida com o AS. E de onde vem essa evidência? Essa evidência vem do estudo COMPASS, né? Que testou justamente em pacientes com alto risco cardiovascular, seja com doença coronariana ou periférica, o uso dessa medicação depois do tempo, né, de DAPT, né, seguindo eles por 23 meses. Então, só uma ressalva, né, sempre que a gente for se espelhar em condutas de estudos, manter justamente o que foi feito no protocolo. Então, se o paciente tem um alto risco trombótico, eu tenho essas três estratégias, ou eu aumento meu tempo, ou eu troco a monoterapia para clopidogrel, ou eu uso essa estratégia do COMPASS. O que a gente tem, então, de estabelecido nos guidelines, né? De padrão, após uma colocação de stent numa síndrome coronariana aguda, eu vou deixar a DAPT por 12 meses, né? Se meu paciente tem um alto risco trombótico, eu posso estender ou deixar as 2 estratégias que eu comentei. E se o meu paciente tem um alto risco de sangramento, e aí eu posso ver tanto pelo Precise DAPT quanto pelo ACR, eu posso encurtar meu tempo de DAPT para 6 meses, 3 meses ou 1 mês. Só uma ressalva que todos esses estudos que avaliaram essa redução do tempo de DAPT, eles tinham um objetivo, o desfecho primário deles era em relação a sangramento. Então, eles não têm poder para poder dizer se aumentava de fato o risco de eventos trombóticos, né? Então, essa é uma ressalva para que a gente pense também, quando a gente for reduzir o nosso tempo de DAPT, que a gente está olhando principalmente para o sangramento. E aqui eu deixei também, não era o caso da nossa paciente, mas num contexto mais crônico, né? Ambulatorial, que a gente vai colocar o stent, né, numa paciente com doença coronariana. O tempo padrão da DAPT é de 6 meses, depois seguido com uma monoterapia de AS.
Se esse mesmo paciente tiver um risco aumentado de sangramento, né, também pelos mesmos scores, a gente pode encurtar esse tempo para 1 mês ou 3 meses, e aí fazer a monoterapia com clopidogrel por 12 meses, ou seja, eu estou encurtando meu tempo de dupla, né, mas deixando mais tempo com a monoterapia do clopidogrel. Bom, muitas vezes os nossos pacientes, eles não são muito simples, né, então não ele tem um alto risco de sangramento ou ele tem um alto risco trombótico. Muitas vezes eles têm os dois, né? E eu trouxe aqui esse aplicativo que ele vai nos ajudar a tentar equilibrar, né? Ver qual teria um peso maior, né, em cada paciente. Novamente, o julgamento clínico ele é superior, né, a qualquer score, mas isso ajuda a tomar a decisão, a direcionar. Esse aplicativo, né, que eu deixei aqui o QR Code também, ele vai também deixar essa calculadora do RC. E se o paciente tiver um alto risco de sangramento, quiser fazer o trade-off, né, para a gente ver qual que se equilibra mais em relação a trombótico e sangramento, ele também traz essa ferramenta. Então, voltando para o nosso caso, o nosso paciente, ele tinha um precise DAPT de 20, né, ou seja, ele não era alto risco para sangramento, também por outros scores também não, e ele tinha um alto risco trombótico em relação às características do stent que ele colocou. Nesse contexto, né, a terapia padrão do tempo de DAPT seria 12 meses, né? Então, a indicação seria manter o clopidogrel por mais tempo. Ainda nesse caso, evoluindo com ele, né, ou seja, o caso clínico 1, parte 2, esse paciente volta numa consulta de segmento após a colocação do stent, né, 5 meses depois, e ele tem um episódio de hemorragia digestiva alta. Tem queda de HB, mas não tem necessidade de transfusão, nem nenhuma instabilidade hemodinâmica, e ele vai internar para investigar. Nesse contexto de um sangramento, qual que é a melhor conduta do manejo dessas medicações? A gente suspende DAPT permanentemente, suspende DAPT só durante a internação e depois volta para completar 6 meses de DAPT, mantém durante a internação a DAPT e retorna para completar 6 meses, ou mantém DAPT e retorna para completar 12 meses, como que era o nosso plano inicial. Bom, aqui são duas perguntas principais. Como prevenir ou reduzir o risco de sangramento gastrointestinal? E o paciente sangrou, o que eu vou fazer? Em relação a como prevenir, né, existe uma recomendação de se colocar o inibidor da bomba de prótons com efeito protetor do sangramento gastrointestinal, né? Isso fisiopatologicamente faz sentido, né? Mas se a gente for olhar as evidências, existe apenas um estudo, que foi ensaio clínico randomizado, avaliando esse contexto, que foi o Cugent, né, de 2010. Esse estudo ele tem algumas falhas metodológicas, principalmente a questão que ele não conseguiu recrutar o número de pacientes que ele se propôs, mas de qualquer forma ele encontrou uma diferença, né, nos eventos de sangramento gastrointestinal com o grupo do uso do omeprazol. Depois desse estudo, houveram vários estudos observacionais demonstrando também o mesmo efeito, de que o inibidor ele reduzia o risco de sangramento gastrointestinal nesses pacientes. E diante disso, o que as diretrizes recomendam, né? A ESC de 2023, justamente nesse contexto de síndrome coronariana aguda, em uso de DAPT, ela recomenda que os pacientes para alto risco de sangramento gastrointestinal utilizem o inibidor da bomba de prótons. Para dizer quem que é alto risco, a ESC traz algumas características, né? Não traz um score, mas traz algumas características clínicas do paciente. Então, o paciente que já tenha sangrado ou que faz uso de anticoagulante, corticoides, ou um paciente com 2 fatores de risco, idade avançada, dispepsia, infecção por H. pylori seriam alguns deles. A diretriz americana, já num outro contexto que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, em relação a um paciente que está utilizando anticoagulante e antiagregante plaquetário, também faz essa recomendação e deixa as suas características para dizer quem que é de alto risco para sangramento gastrointestinal, também similares ao do ESC, né? Então, vejam que não necessariamente um paciente que tem um alto risco para sangramento, né, como a gente calculou pelo PRECISE ou pelo ARC, não necessariamente esse paciente vai ser o mesmo com alto risco para sangramento gastrointestinal. São duas coisas diferentes, né, similares, mas diferentes, que devem ser avaliadas nesses pacientes. Se tem sangramento, se tem alto risco de sangramento e se tem alto risco de sangramento gastrointestinal. Bom, uma outra estratégia, né, que as diretrizes sugerem é que no contexto de um paciente também com alto risco de sangramento gastrointestinal, que seja reduzida a terapia dupla, né, ou tripla, se ela acontecer. Então,
São duas estratégias: utilizar o inibidor da bomba de prótons e ainda avaliar essa questão dos anticoagulantes e antiagregantes utilizados. Em relação ao inibidor da bomba de próton, né, a gente sabe que, teoricamente, existe a atuação, né, o omeprazol ou o esomeprazol, eles, teoricamente, reduzem a conversão do clopidogrel para o metabólito ativo, né, que a gente comentou que é uma prodroga. Porém, a gente não vê uma redução dos eventos cardiovasculares com o uso do omeprazol ou esomeprazol, nesse contexto, né? Então, fica a dúvida, será que é um efeito que é teórico realmente acontece na prática? De qualquer forma, as diretrizes ainda trazem como uma recomendação não utilizar o omeprazol ou esomeprazol em conjunto com o clopidogrel. E aí, no caso, utilizaria o pantoprazol. Em relação aos antiagregantes e anticoagulantes, qual que seria a recomendação? Se o paciente tem um risco mais elevado para sangramento, né, a gente vai dar preferência para o clopidogrel, justamente por ele estar associado ao menor risco. E existem algumas incertezas, né, do que em relação aos possíveis anticoagulantes ou antiagregantes que seriam melhor para esse tipo de paciente. Possivelmente a apixabana dos DOACs é o que se mostra ainda de forma inicial, que talvez seja a menor associado ao risco de sangramento gastrointestinal. E para prevenção secundária, aquele mesmo contexto que a gente comentou do Panther, né? Será que para prevenção secundária, deixar a monoterapia com o clopidogrel está associado ao menor risco de sangramento? Essas são ainda algumas incertezas, coisas para a gente ficar de olho no futuro. E, claro, reduzir o tempo, né, de terapia com essas medicações combinadas. Ok, mas o meu paciente sangrou. E agora? O que eu faço nesse contexto? Eu suspendo por alguns dias. O que eu preciso fazer nesse contexto mais agudo, né? E aí, eu vou falar especificamente do manejo dos antiagregantes, né? Mas essa revisão da Nature recente, ela traz também outras situações. Deixei aqui o QR Code para quem quiser dar uma olhadinha nessa referência depois, ela está bem didática. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa classificar o nosso paciente em risco trombótico, né, que a gente já sabe que o nosso paciente é alto risco, e também entender a gravidade do contexto de sangramento gastrointestinal. Também deixei aqui algumas referências do que eles trazem como o que é um sangramento maior, né? É um sangramento associado a choque, instabilidade hemodinâmica, necessidade de transfusão. Um sangramento clinicamente relevante, mas não maior, não crítico, né? É algo que preocupa o paciente, ele vai procurar algum serviço de saúde, vai impactar na qualidade de vida dele, mas não é classificado como maior. E um sangramento mínimo mais autoexplicativo, né? É um sangramento que não causa grandes repercussões. Então, o nosso paciente, num contexto de sangramento baixo e um alto risco trombótico, não haveria necessidade de suspender DAPT nesse contexto. Então, a gente também recalcularia para ele, né, os riscos, já que ele já sangrou, ou seja, ele já vai ter um alto risco de sangramento agora, né, com esse novo evento, mantendo um alto risco trombótico. E aqui, pessoal, eu tenho duas possibilidades. Ou eu permaneço com a DAPT para completar aqueles 6 meses, entendendo que meu paciente tem um alto risco trombótico, então eu gostaria de deixar ele com mais tempo de DAPT, né? E aí a gente pode fazer 1, 3 ou 6 meses, como os guidelines. Ou eu entendo que meu paciente, esse sangramento foi mais importante, né, no contexto individual do paciente, e que ele já completou, teoricamente, um tempo mínimo, né? Ele já completou pelo menos 3 meses de DAPT, completou 5, e a gente poderia suspender essa combinação. Então, basicamente, tem espaço para o julgamento clínico nessa situação. Bom, um segundo caso clínico, uma segunda situação que a gente vai utilizar essas medicações em conjunto. Uma paciente de 65 anos, previamente hipertensa, ela vem com quadro de trombose venosa profunda, com necessidade de anticoagulação. De histórico, ela realizou uma angioplastia há 4 meses devido ao infarto e agora vem em uso de AS com clopidogrel, certo? Nesse contexto, que eu tenho uma paciente que usa 2 antiagregantes plaquetários, ou seja, DAPT, e tem um evento que precisa de anticoagulação, o que eu faço? Suspendo aspirina e clopidogrel e inicio a anticoagulação. Suspendo aspirina, mantenho o clopidogrel e inicio a anticoagulação com DOAC, né? Mantenho aspirina, suspendo o clopidogrel e inicio a anticoagulação, ou mantenho aspirina e o clopidogrel e inicio a anticoagulação, ou seja, faço a tripla terapia. Bom, então no contexto que eu tenho um paciente com AS e um inibidor do P2Y12, num contexto que não é mais o agudo peri-evento, né, da colocação do stent, e um outro evento que eu preciso de anticoagulação, e aqui pode ser tanto trombose quanto fibrilação atrial. O que eu tenho de recomendação?
o uso dos DOACs, em preferência à varfarina, e do clopidogrel, em preferência aos outros inibidores do P2Y12, por ele ser associado ao menor risco de sangramento. E aqui o AS ele sai, né? Nesse contexto que não é o agudo, o AS sai da indicação, fica só essa dupla terapia, né? Ou seja, DAT, né? Que a gente vai falar do inglês. E aí, as recomendações são para recalcular esse tempo de DAPT, né, originalmente. Então, o paciente está usando o DAPT por quê? Porque ele teve a colocação de stent, é um alto risco de sangramento ou não é, e aí você calcula o tempo, seriam 12 meses, 6 meses, né, por exemplo. E aí, esse mesmo tempo é recalculado num contexto que eu tenho a introdução de um anticoagulante, né? Então, será que a introdução do anticoagulante aumenta o risco de sangramento desse paciente? Possivelmente, né? E aí você vai recalcular esse tempo que seria da DAPT, do AS com o inibidor. E aí, você manteria o clopidogrel por esse tempo, né, que você planejou de DAPT e voltaria para o anticoagulante, né, se isso for um contexto mais perene, né, na fibrilação arterial, ou no caso, se for num contexto mais curto aí da trombose. Como eu falei, a preferência do DOAC em relação aos anticoagulantes, e se for utilizar a varfarina, se for necessário utilizar a varfarina, objetivar aí uma faixa de NR+, no limite do inferior, 2 a 2,5. Bom, considerando também um outro contexto do paciente que já vem numa monoterapia, né, de antiagregante, no caso AS, e tem este evento, né, a recomendação de retirar do AS, ela permanece, né? Os estudos mostram que não houve um benefício da redução de eventos nesse contexto em que eu tenho um anticoagulante e o AS, num contexto fora do contexto agudo de eventos cardiovasculares, e aí eu manteria apenas o anticoagulante nessa situação. Bom, então voltando para o nosso caso, né? Nesse contexto que a gente tem fora ali um contexto mais agudo, uma paciente que vem em uso de DAPT, tem um evento que precisa anticoagular, o ideal seria a gente suspender a aspirina e manter o clopidogrel com anticoagulação, preferencialmente com os DOACs. Bom, a segunda parte desse caso é que a paciente, então, permanece apenas com o uso depois de alguns meses, né? Ela permanece, já terminou o tempo de DAPT dela, permanece apenas com a apixabana para tratamento dessa trombose, e aí desenvolve um novo evento, né, um IAM, com necessidade de colocação de stent, certo? Em outra coronária. E aí, nesse contexto, então, que eu tenho um paciente anticoagulando e que eu tenho um evento, isquêmico, eu tenho um infarto com colocação de stent. Como que eu devo manejar essas medicações? E aí, recomendo que vocês pausem, né, e pensem o que vocês fariam nessa situação. Bom, então, o que eu tenho diante, né, do quadro clínico? Eu tenho um paciente que precisa de anticoagulação e um paciente que teve um evento. Então, existe a indicação da dupla terapia antiplaquetária, né, dos dois antiagregantes plaquetários, por toda aquela questão da redução da trombose do stent, né? E aí, o que eu faço? Será que eu faço tripla, né? Será que eu deixo a DAPT e o anticoagulante? Ou será que eu faço o que a gente fez também ali no contexto da trombose? Eu deixo um antiagregante e um anticoagulante, né? E se eu faço isso por quanto tempo? E se eu faço isso com qual anticoagulante, com qual antiagregante? Essas são as dúvidas que a gente vai responder aqui. E ainda assim, a estratificação de risco que vai te ajudar a fazer essa tomada de decisão. O que a gente tem em relação a o que é melhor? Tripla, dupla, o que é melhor? Quanto tempo? Nós temos alguns estudos que nos ajudaram a tentar entender melhor essa situação. O Pioneer, o Redual e o Augustus. Este outro estudo, né, que eu trago aqui é uma meta-análise de dados individuais dos pacientes desses estudos. Então, para a gente entender, justamente, extrair toda a evidência que a gente tem desse contexto de paciente. Uma parte dos pacientes fez a dupla, uma parte dos pacientes fez a tripla, e aqueles que fizeram a tripla fizeram por 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses. A grande questão é que todos foram tratados por 12 meses, né? Quem ficou na dupla ficou por 12 meses, alguns só por 6 meses. E aí, o que foi encontrado dessa meta-análise que junta aí os dados desses 3 principais estudos? Em relação a DOAC versus varfarina, né? Veio a mesma evidência que a gente já vinha em outros estudos, que os DOACs estão associados ao menor risco de sangramento nesses pacientes também, tá? Então, os DOACs preferência em relação à varfarina, e novamente, a combinação é com o clopidogrel, os estudos já traziam ele como o inibidor do P2Y12 preferido em relação ao contexto que eu vou precisar de outras medicações que aumentam o risco de sangramento.
E em relação ao tempo de tripla ou dupla, né? O que será que a gente escolhe? E o que essa meta-análise nos mostrou, né? Juntando esses 3 estudos. Que, de fato, a dupla reduz o risco de sangramento, porém, parece que a tripla ela tem um efeito principalmente em relação à trombose de stent. E esse efeito ele é principalmente nos primeiros 30 dias. Né? Depois dos 30 dias, a associação com a aspirina ela continua a aumentar o sangramento sem reduzir significativamente os eventos. Mas a ressalva que eu fiz anteriormente, ela se mantém. Todos esses estudos eles tinham um desfecho primário para avaliar sangramento. Então, a evidência que a gente tem, o poder que a gente tem para avaliar evento isquêmico, não é possível com esses estudos, né? Claro que a gente pode ver aí uma tendência, mas isso não nos traz um grau de certeza bom, né? Em relação a se a tripla realmente tem redução de trombose de stent. Mas a grande questão é que, independente disso, se vocês olharem aqui, todos os pacientes, eles utilizaram um tempo de tripla terapia, certo? Porque todos estavam utilizando a tripla terapia até serem randomizados para usar ou dupla ou manter a tripla, né? E aí a gente tem o tempo, né, tempo até a randomização de pelo menos aí 3 até 14 dias. E aí o que realmente ficou estabelecido, então, de diretriz? Que a tripla terapia, ela deve permanecer por um curto período, pelo menos aí, ou até 7 dias no caso. De onde vem essa evidência? Que é justamente o tempo que esses estudos demoraram para randomizar os pacientes. Então, nesse contexto que a gente ainda não sabe se DAT ou TAT estão associados a um menor risco de evento trombótico, a gente mantém pelo menos o que todos fizeram, que foram esses primeiros dias aí de tripla terapia. E como que estratifica esse risco trombótico e de sangramento nesse contexto também? E aqui as 2 principais diretrizes que trazem essa situação são a ESC de 2020 e a americana de 2021. Em relação ao risco de sangramento, a ESC dá preferência para o Hasbled, né, maior ou igual a 3, e a americana sugere aquele mesmo score, o RC-HBR, né. Em relação ao risco trombótico, elas trazem fatores de risco muito semelhantes, que é em relação ao maior risco trombótico inicial, ou seja, a gente está buscando aqui o quê? Trombose do stent. E aqui algumas características dos pacientes, ou seja, teve um evento agudo ou já teve uma trombose prévia, e as características dos stents, né? Então, novamente, ressaltando a importância da gente ter esse relatório para poder fazer uma decisão mais individualizada para o paciente nesse contexto. A americana, ela também traz uma ressalva, uma recomendação de que não se baseiem tanto em scores, até porque ela não traz scores, né? Mas o julgamento clínico aqui, ele se sobressai ainda mais porque a evidência de scores validados para esse contexto de tripla terapia, ela ainda é muito escassa, né? Então, o que vai prevalecer aqui é o julgamento clínico. E ainda a diretriz americana ela faz uma ressalva de que entre sangramento e trombose, parece que sangramento tem um impacto maior. Então, dá uma atenção a mais para o paciente que tem um risco aumentado de sangramento, no sentido de que isso talvez seja mais importante, né? É difícil a gente falar isso, mas que seja mais importante em relação ao risco trombótico. Então, respondendo de fato, por quanto tempo a gente vai usar a tripla ou a dupla, né? Como a gente viu, a tripla vai ser utilizada ali nos primeiros dias depois do evento, né? No máximo aí 7 dias. E a dupla, ela vai vir no contexto até completar os 12 meses, né? E aí volta para a anticoagulação do paciente. Caso o paciente tenha um alto risco de sangramento, a gente vai encurtar a dupla, né? E aí a dupla vai ficar com uma indicação de 6 meses. E se o paciente tiver um alto risco trombótico, avaliando aquelas situações que a gente viu pelas diretrizes, a gente vai ampliar esse tempo de TAT para 30 dias, justamente visando naquela evidência de que a tripla ela reduz a trombose do stent nos primeiros 30 dias. Bom, então, como que seria a conduta dessa paciente? A gente manteria o anticoagulante, associaria a aspirina com o clopidogrel, isso durante a internação, né? Por isso que eu deixei aqui especificamente em relação ao tempo, né? Ou seja, ali nos primeiros 7 dias, e depois passaria apenas para a dupla, aspirina com clopidogrel. Agora, um terceiro e último caso clínico para a gente é uma paciente de 68 anos que vem para emergência no contexto de fraqueza de braço direito e disartria.
Esses sintomas, eles se resolvem em 40 minutos e a paciente já tem um histórico aí de hipertensão e dislipidemia sem tratamento. Quando a gente vai avaliar a paciente, a gente percebe que a tomografia não tem sinais de sangramento e que já tem uma investigação, né, em relação ao evento, com ultrassom de carótidas mostrando uma estenose de 40% a 60% na carótida interna. E aí a pergunta que fica é, além do manejo, né, além do tratamento da hipertensão, dislipidemia dessa paciente que ela não estava fazendo, o que mais a gente precisa associar nesse contexto da paciente? Aspirina mais clopidogrel, aspirina com warfarina ou apenas clopidogrel. E aí eu trouxe alguns estudos da parte da neurologia que vão nos ajudar a entender, explicar melhor a terapia mais eficaz nesse contexto, né? O SAMPRES foi um dos primeiros estudos, em 2011. Ele acabou avaliando a terapia combinada, aspirina com clopidogrel, num contexto para estenose intracraniana, né? Mas depois houveram 3 grandes estudos avaliando essa mesma terapia na carótida extracraniana. Ou seja, o Chance, 2013, Point, 2018 e o Thales, 2020. Eles foram um pouco diferentes em relação aí ao desenho do estudo, né, em relação às intervenções, e aí eu trouxe aqui justamente para aquele mesmo ponto, né, se a gente vai utilizar uma evidência que vem de um estudo, é interessante que a gente entenda como que foi feito o estudo, para que a gente possa realmente espelhar o que foi feito, né. Todos eles fizeram uma dose de ataque de clopidogrel, seguidos por 75 mg, por 90 dias. Todos eles fizeram isso, né? Exceto, claro, o Thales, que utilizou o ticagrelor, né? O Chance, ele utilizou a aspirina apenas no contexto dos primeiros 21 dias e o Point dos 90 dias, né? Uma outra característica de diferença desses estudos foi que o INH utilizado, né, variou um pouquinho entre eles, né? O Chance e o Point utilizaram um INH menor que 3 para, né? Não existe um consenso, né, de qual INH define um AVC minor, mas justamente os dois principais estudos utilizaram um INH menor